Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. Eu vou dar prosseguimento ao nosso curso de Concreto 1. Vamos falar um pouquinho agora sobre a flexão normal simples em vigas de concreto armado. É um assunto muito importante. A grande maioria dos elementos de concreto de uma edificação estão submetidos a um tipo de flexão. Pode ser flexão normal simples, pode ser composta oblíqua, tanto viga quanto pilar, quanto laje. Então é importante o engenheiro, o calculista, entender o comportamento de uma seção fletida, tanto do concreto quanto do aço dentro dessa seção de concreto, tá ok? E nessa aula aqui, que é a nossa primeira aula, vou falar um pouquinho sobre o cálculo da armadura S, que é a armadura longitudinal tracionada em uma viga fletida. Antes, porém, vou fazer aqui uma pequena revisão. Vamos voltar um pouquinho na resistência dos materiais. O que é flexão normal simples? Imagina que eu tenho aqui uma seção em corte. A flexão é conhecida como normal quando o momento fletor ele é em torno de apenas um eixo principal. Então, se eu pegar aqui dois eixos principais, o eixo Y e o eixo X, se eu tiver momento em torno de apenas um eixo, eu falo que a minha flexão é normal. Se eu tiver momento em dois eixos, a minha flexão é oblíqua, porque a linha neutra vai sair inclinada aqui, se tiver dois momentos. Se eu tiver apenas um momento, a linha neutra sai na posição aqui, do momento, na direção do momento aqui, na horizontal ou na vertical, dependendo de aonde está o meu momento. Em condições normais, as vigas são fletidas em torno do eixo de maior inércia. Então, a linha neutra estará sempre nessa direção aqui. Por isso, então, é que eu falo que a minha viga é submetida a uma flexão normal. E simples, por quê? Porque ela é desacompanhada de força normal. Ou seja, eu não tenho a força normal sendo aplicada na seção. Se eu pegar aqui, por exemplo, um pilar, eu vou ter sempre momento fletor e força normal de compressão. Na viga de concreto armado, que é feita com armadura passiva, eu não tenho essa condição. Eu vou ter a viga de concreto protendida, aí sim, eu vou ter a flexão normal composta. Porque no concreto protendido eu tenho uma força de compressão comprimindo a viga. Mas no concreto armado não. No concreto armado as vigas são dimensionadas à flexão normal simples. Mesmo que lá no cálculo, no pórtico, acaba ocorrendo uma pequena carga de compressão na viga, é normal que ocorra quando você roda um pórtico, essa carga normal ela é desconsiderada no nosso cálculo. Tá ok? Muito bem. Feito então essa breve recordação aí, vamos ver aqui algumas hipóteses de cálculo, alguns princípios que a gente tem que atender para que esse cálculo que a gente vai fazer aqui seja válido. O primeiro deles é que a dimensão, o cálculo da seção deve ser feito no estado limite último. Tanto a verificação da armadura quanto a verificação do concreto tem que ser feito no estado limite último. Ou seja, as minhas resistências têm que ser minoradas pelos coeficientes de ponderação da resistência, que a gente já estudou aí no curso de concreto. E os esforços têm que ser majorados, conforme lá a combinação de ação que eu estiver usando. Então, o cálculo deve ser feito sempre no estado limite último. Uma outra premissa, um outro princípio que tem que ser atendido, é que a seção transversal pós-flexão, ela tem que continuar plana. Então, se nós pegarmos aqui uma viga, por exemplo, fletida, tem aqui a linha elástica dela, a seção vai rotacionar, eu vou ter as rotações ao longo da linha elástica aqui, Porém, se eu pegar um corte nessa viga, a minha seção tem que estar plana. Sempre plana. É um outro princípio que eu tenho que atender e que ocorre normalmente aí nas peças fletidas. Muito bem. Uma outra premissa é que a deformação da barra deve ser a mesma do concreto em seu entorno. Para que haja a transferência de carregamento do concreto para o aço, a gente vai ver como é que funciona esse mecanismo de transferência através da fissuração do concreto por flexão. Eu vou ter que ter a mesma deformação, tanto do aço quanto do concreto na região ali do entorno da barra, a deformação tem que ser a mesma. É um princípio também que vai ser atendido
quando eu estiver utilizando barras de alta aderência. E nós não vamos usar barra que não tem alta aderência no concreto armado. Todas as barras que a gente utiliza são barras de alta aderência, são aquelas barras, né, que tem aquelas nervuras, para que você tenha a perfeita aderência entre o concreto e o aço, e que no momento que houver a flexão, eu vou ter a transferência de carga, eu vou ter a deformação tanto do aço quanto do concreto, com o valor ali, com a ordem de grandeza mais ou menos igual. É claro, se você for olhar isso no ponto de vista microscópico, né, lá na estrutura atômica do concreto e do aço, isso não vai acontecer. Porém, para fins de projeto, de dimensionamento estrutural, a gente vai considerar que as deformações são iguais. A resistência do concreto à tração vai ser desprezada, então eu não vou considerar a resistência à tração do concreto. Então, toda a região da viga que estiver sendo tracionada, eu vou trabalhar somente com a resistência do aço. O concreto é totalmente desprezado. Isso no estado limite último, né? E a deformação será considerada linear até a ruptura do material, tanto do concreto quanto do aço. A gente vai ver aqui durante essa videoaula que a tensão ela não é linear quando a gente chega ali na região de estado limite último, né? No momento em que a viga atinge o estado limite último. Porém, a deformação, tanto do aço quanto do concreto, eu vou considerar que tem um comportamento linear. Tá ok? É uma consideração de cálculo. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso na segunda aula, quando eu estiver falando sobre o dimensionamento da armadura, a linha S, que é a armadura comprimida. Então, quando a gente chegar na segunda aula, eu vou voltar nesse assunto e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, então é importante que eu atenda a esses 5 princípios, né? São as 5 premissas aí que vão nortear o nosso cálculo de flexão normal simples em vigas de concreto. Vou pegar como exemplo aqui uma viga submetida a momento positivo. Só recordando aí, momento positivo, ele traciona as fibras inferiores da viga e comprime a fibra superior aqui, ó. Se o momento for negativo, ele inverte, né? Eu vou tracionar a fibra superior e comprimir a fibra inferior. Nós vamos trabalhar aqui nesse exemplo com um momento positivo, com uma viga fletida com momento positivo. Vou pegar aqui então uma seção em elevação da viga, ó, um pedacinho dela. Submetida a momento positivo, eu vou ter esse diagrama de tensões aqui, ó. Eu vou ter compressão no concreto, as tensões variando linearmente de máxima de compressão até a máxima de tração aqui embaixo. E eu vou ter aqui no centroide da minha viga a linha neutra. Ora, este comportamento ele é conhecido como comportamento elástico linear. E ele só vai acontecer no concreto armado enquanto o momento de serviço, que é o momento que está sendo aplicado na viga, for menor do que o momento de fissuração da viga. Ou seja, então enquanto o meu MA for menor que o MR, a minha viga apresenta esse tipo de comportamento elástico linear. A tensão é proporcional à deformação, eu vou ter máxima compressão em cima, máxima tração embaixo, e a linha neutra vai passar aqui no centroide da seção. Esse instante no tempo de carregamento da viga, eu vou chamar de estádio 1. Então, todo elemento fletido de concreto que estiver trabalhando antes da fissuração, ou seja, com o momento de serviço menor do que o momento de fissuração, eu vou dizer que ele está trabalhando no estádio 1. Porém, essa não é a condição normal da seção como um todo, né? As vigas trabalham em condições normais, fissuradas, por flexão. Então, o meu momento de serviço ele vai ser maior do que o momento de fissuração. Quando isso acontecer, ela começa a fissurar, porque a tensão aqui embaixo, ó, na parte tracionada, fica maior do que a tensão que produz a primeira fissura. Então ela começa a fissurar, ela vai perdendo rigidez na parte de baixo aqui da seção. Isso faz com que a linha neutra comece a subir. É natural, né? À medida que eu perco rigidez, é como se eu perdesse massa na parte de baixo da viga, nessa parte aqui, ó. A tendência da linha neutra é de subir.
Ela vai em direção à região que tem mais massa, mais inércia. O meu diagrama muda um pouquinho, né? Eu passo a ter uma região comprimida menor aqui no concreto. A região tracionada também passa a ficar um pouco menor. E o que acontece é que nessa região tracionada aqui, ó, a minha fissuração continua, né? As minhas fissuras continuam aumentando, a linha neutra continua subindo, a região de concreto passa a ficar cada vez menor, a região comprimida, né? Cada vez menor. E o que vai ocorrer, sem dúvida nenhuma, é a fratura da seção por flexão. Vai haver a formação de uma rótula plástica, né? E a seção vai romper por flexão. Não posso deixar que isso aconteça. O que nós fazemos então para evitar a ruptura da seção é colocar aqui embaixo um elemento, ó, resistente à tração, que no nosso caso aqui vai ser a barra de aço. Ao colocar a barra de aço aqui, ó, na região de tração máxima, eu tendo a buscar trazer a linha neutra mais para baixo, né? Eu volto a criar um equilíbrio no sistema. Estou colocando massa aqui embaixo, ó, a linha neutra começa a descer. E o meu diagrama muda, ele passa a ficar assim, ó. Eu passo a ter compressão no concreto, ainda linear, com comportamento ainda linear, mas toda a tração é transferida para a barra de aço. Então, o mecanismo de fissuração por flexão vai transferir o carregamento todinho, né, a carga toda de tração, para a barra de aço que eu coloquei aqui embaixo. Nesse instante, a minha viga muda de estágio. Ela passa do estágio 1 para o estágio 2. Então, eu posso dizer que o estágio 1 é antes da fissuração e o estágio 2 é pós-fissuração por flexão. Ora, mas se eu continuar aumentando esse momento fletor, eu vou atingir o momento de cálculo. Eu vou atingir o momento último da seção. E o momento último da seção, ele vai plastificar a minha seção de concreto e plastificar também a armadura, né? A partir desse instante, o comportamento da viga muda completamente. Porque eu não tenho mais aqui, ó, o comportamento linear na compressão do concreto. O comportamento passa a ficar parabólico. E eu passo a chamar esse estágio de 3. A viga mudou de estágio novamente. No estágio 3, não vai haver mais um comportamento linear elástico aqui na região comprimida de concreto. O meu diagrama passa a ter um formato parabólico. O pessoal chama de parábola retângulo, né? Esse diagrama aqui, ó. E é nesse instante que eu vou ter que dimensionar a minha armadura e a minha seção de concreto. Lembrando da premissa mais uma vez, o que diz a premissa? O cálculo deve ser feito no estado limite último. Então vai ser nesse momento do tempo, né, vamos dizer assim, que eu vou calcular a minha armadura S, que é a armadura longitudinal tracionada. Muito bem. Como calcular, né? Eu vou ter um momento aqui solicitante, externo, que eu vou chamar de MD, e eu vou ter que encontrar um momento resistente interno para equilibrar o momento externo solicitante. Para encontrar esse momento resistente, eu vou ter que conhecer aqui algumas partes da minha seção, né? Vou ter que saber a altura da linha neutra, que eu chamo de X aqui, ó. E a partir de agora eu vou chamar de profundidade da linha neutra. Então eu tenho que conhecer a profundidade da linha neutra. Eu tenho que conhecer a minha seção. Minha seção vai ser dividida em algumas partes, e uma delas é essa aqui, ó. A altura D, que eu chamo de altura útil, que vai do centroide da barra até a face mais comprimida lá em cima. E do centroide da barra até a face mais tracionada eu chamo de D'. É a parte que vai ser desprezada no cálculo, né? Essa parte de cima aqui é a altura útil, essa parte de baixo aqui é a parte desprezada.
Você pode perguntar, Ronilson, como conhecer, né, o tamanho do meu D'? Vamos pegar a seção em corte aqui, ó, como se eu tivesse aqui minha armadura tracionada. Ó. Aqui eu tenho o estribo, né, a armadura que a gente vai estudar ainda. Ó. Eu tenho a distância do estribo até a face mais tracionada aqui embaixo, que eu vou chamar de cobrimento. Matematicamente, então, o meu D' vai ser a distância do centroide da barra, ou do conjunto de barras, até a face mais tracionada. Vai ser o quê? Vai ser o cobrimento, mais o diâmetro do estribo, mais a distância até o centroide do conjunto de barras. Observe, se eu tiver várias camadas, o meu D' vai subir, né? Porque o centroide do conjunto de barra vai aumentando, tá vendo? Então, o D' depende da quantidade de camadas de barra, da bitola da barra, depende de uma série de situações aí de detalhamento da minha viga. Aí eu entro numa situação de iteração, né? Para achar a armadura, eu tenho que conhecer o D'. Mas para conhecer o D', eu já tenho que conhecer a armadura. Então, o processo, teoricamente, ele é um processo por tentativas. Eu tenho que calcular, verificar, posicionar o D', calcular de novo. Tudo bem, teoricamente, se eu vou dimensionar uma viga muito alta, com várias camadas de armadura, eu até concordo que deve ser feito assim. Porém, na grande maioria das vigas que a gente calcula, em que eu tenho poucas camadas de armadura, eu posso simplificar o cálculo. E aqui nos meus dimensionamentos eu vou sempre simplificar. O meu D' vai ser sempre o cobrimento da armadura, somado a 1 ou 2 centímetros aí para resolver o problema. Tá ok? Então, pego o cobrimento mais 1 centímetro, acho D'. Aí eu imagino que a viga tem um pouquinho mais de aço, eu somo 2 centímetros e resolvo o problema. Tranquilo? Agora, se tiver muitas camadas de aço, é interessante você achar o local ideal, né, correto do D'. Tá bom? Muito bem. Voltando aqui então no nosso modelo, para fazer o cálculo para encontrar uma equação que resolve o meu problema, eu vou trabalhar com outro tipo de diagrama. Um diagrama retangular simplificado, que é esse diagrama aqui. Ó. Por quê? Porque para trabalhar com aquele diagrama parabólico, o cálculo fica muito complexo. Tem que integrar, resolver, tem uma parte que é parabólica, uma parte que é retangular, então não é muito simples de trabalhar. Então perde um pouco a praticidade. Então as normas permitem, né, que a gente faça o cálculo aí com um diagrama simplificado, porém é cobrado um pedágio. E o primeiro pedágio que eu tenho que pagar é a altura da linha neutra. A profundidade aqui, ó, não posso trabalhar com a profundidade real. Eu vou ter que trabalhar com a profundidade um pouquinho menor, que eu vou chamar de Y, que vai ser 80% de X. Por quê? Eu vou reduzir a minha seção comprimida de concreto, e obviamente se eu reduzo a seção comprimida de concreto, eu reduzo aí o momento resistente. Um outro detalhe também é com relação à tensão máxima que eu posso trabalhar aqui. Ó. A tensão máxima que eu vou trabalhar no concreto não é o FCD. Vai ser 85% do FCD. Lembrando que o FCD é o FCK dividido por 1,4. Então a tensão de compressão resistente do concreto na flexão, ele vai ser FC, que vale 0,85 FCK dividido por 1,4. Então, são dois pedágiozinhos que eu vou pagar aí para poder trabalhar com esse diagrama simplificado, que é um diagrama retangular. Muito bem. A tensão máxima que eu vou trabalhar na armadura vai ser o FYD, que é a tensão de escoamento do aço, né, que no nosso caso aqui vai ser o aço CA50, então é 435 MPa. A gente vai trabalhar aqui muito com kN por centímetro quadrado, então vai ser 43,48 kN por centímetro quadrado. Nada mais é do que o 50, né, que é a resistência característica do aço, dividido por 1,15, que é o coeficiente de ponderação aí da resistência do aço. Tá ok? Muito bem. Olhando aqui a minha seção em corte, ó, eu vou ter aqui as armaduras tracionadas, o D', o D, que é a altura útil, a linha neutra simplificada, né, que é o Y, ó. E essa região comprimida aqui vai ter uma largura, que eu vou chamar de BW. BW normalmente é um valor que já é definido na arquitetura, né? Quem define o BW normalmente é a parede. É um valor também que você pode pré-dimensionar de acordo com os seus cálculos aí.
Então é um valor que a gente tem, né? O BW sempre é um valor que você tem quando vai dimensionar uma armadura. Vou ter, então, que equilibrar o meu sistema. Eu tenho um momento externo solicitante, eu vou ter que criar um momento interno resistente. O momento é um binário, né? Força vezes distância. Então eu vou ter a força no concreto, que eu vou chamar de RCC, e vou ter a força na armadura, que eu vou chamar de RST. Momento resistente, então, vai ser RCC vezes o Z, que vai ser igual ao RST vezes o Z, né? Essa força vezes a distância tem que ser igual a essa força vezes a distância. Esse é o momento resistente. Olha, mas quanto que vale essa força aqui, ó? Tanto essa quanto essa aqui, ó. Nós sabemos que tensão é força dividido por área. Então, força vai ser o quê? Vai ser uma tensão vezes uma área. Força no concreto, então, vai ser a tensão máxima que eu posso aplicar no concreto, que é o FC, multiplicado pela área que vai ser comprimida. Qual área? Essa área aqui, ó. Que é o BW vezes o Y. BW vezes o Y. E a força na armadura, né, a força RST, vai ser a tensão máxima que eu posso aplicar na armadura, que é o FYD, multiplicado pelo AS, que é a área de aço da armadura. Muito bem. Momento é a força vezes a distância. Quanto que vale o meu Z? Quanto que vale esse Z aqui, ó? Eu sei que a distância daqui, ó, até aqui, ó, é Y sobre 2. É a metade do Y. E que a distância daqui até lá em cima é o D, então o meu Z é o D menos Y sobre 2. Encontrei o momento resistente. O momento não é a força vezes a distância? Ah lá, então o momento com relação ao concreto, né, o momento resistente do concreto, FCBWY, que multiplica D menos Y sobre 2. E o momento resistente da armadura vai ser FYDAS, que multiplica D menos Y sobre 2. Força vezes distância. Força vezes distância. MR é igual a MR, então esse valor aqui é igual a esse. Posso juntar. Posso cortar esse com esse e colocar o AS em evidência. Vai ficar assim, ó. A armadura AS que eu preciso para resolver o problema vai ser a tensão resistente do concreto vezes o BW dividido por FYD multiplicado pela altura Y, que é a altura da linha neutra no diagrama simplificado. Simples assim. Observe que eu tenho o valor do FC, sempre eu vou ter, porque eu defino qual concreto que eu vou usar. O BW, como eu já disse, normalmente é definido, né, pela arquitetura, ou você pode pré-dimensionar, né, o valor do BW. O FYD vai ser a CA50, então ele é uma constante para nós. Vai ser 143,48 kN por centímetro quadrado. A incógnita que eu tenho aqui é o Y, né? Eu tenho que achar o valor de Y. Vamos fazer um exercício aqui, para a gente poder fixar esse conceito que foi passado aí. Ó. Imagina que eu tenho uma viga, 15 por 35, submetida a um momento positivo. E aqui embaixo eu coloquei duas barras de 16 milímetros. Ó. Ela foi concretada com concreto classe 25, né, 25 MPa. O aço é o CA50. E a classe de agressividade ambiental que ela foi colocada é classe 2. Para a gente definir aí o cobrimento, né? O cobrimento para a classe 2 é 3 centímetros para a viga. Lembrando que se você tem alguma dúvida com relação a isso aí, tem que voltar nas primeiras aulas em que eu falo um pouquinho sobre isso. Minha apostila também, né, que eu sempre disponibilizo no canal aí, o capítulo 1 da apostila, fala sobre essa questão do cobrimento, da classe ambiental, esse tipo de coisa. É bom dar uma relida lá para você recordar isso aí, tá ok? Então, muito bem. Então, a classe é 2, o concreto é 25 MPa, o CA 50, a viga tem 15 por 35. E eu coloquei duas barras de 16 aqui embaixo. Eu quero saber o seguinte, ó. Qual é o momento fletor resistente de cálculo dessa seção aqui, ó? Eu vou usar essa equação aqui, ó. Momento resistente é FCBWY, D menos Y sobre 2. O FC para concreto de 25 MPa vai ser 0,85 FCD. O FCD é o FCK dividido por 1,4. Então, o FCD vai ser 25 por 1,4, 17,9 MPa. Jogo na equação lá em cima, ó, nessa aqui, 0,85 vezes 17,9, 15,2 MPa.
Vou trabalhar sempre com a unidade kN por centímetro quadrado, então vou converter a unidade. Meu FC então vai ser 1,52 kN por centímetro quadrado. Converter MPa para kN por centímetro quadrado, basta dividir por 10. Muito cuidado com a unidade de medida, ok? Eu sempre digo que o que joga engenheiro no buraco é a unidade de medida. Então, muito cuidado com a unidade de medida. Então, achei o valor do FC, já posso substituir lá, ó. Tem o BW também, que foi dado, é 15. O D também eu tenho, porque o que é o D? O D é o H, que é a altura total da viga, menos o D'. O H é 35 e o D' vai ser o quê? Vai ser o cobrimento, e aqui eu vou usar 1 centímetro, né? A viga, uma camada só de aço, vou usar 1 centímetro. O cobrimento para a classe 2, como eu já disse, é 3 centímetros. 3 mais 1, 4. Então, meu D vai ser 35 menos 4, 31. Substituindo o valor lá em cima, ficou assim, ó. A única incógnita que eu tenho é o Y, né? Eu vou usar para resolver o Y essa outra equação aqui, ó. A S é FCBW, FYD, que multiplica Y. Por que eu estou usando essa equação? Porque eu tenho a área de aço aqui, ó, foi dada. A minha área de aço são 2 barras de 16 milímetros. Então, vai ser 2 barras. A área de uma barra, πd2 sobre 4. O D é 1,6 centímetros, ó. Π, 1,6 ao quadrado sobre 4, a área de uma barra de 16, são 2 barras, calculei, achei 4,02 centímetro quadrado. Os outros valores eu tenho, porque o FYD é 43,48, substituo na expressão e acho a altura Y, 7,67 centímetros. Muito fácil, né? Se eu tenho o Y, substituo lá em cima na expressão e encontro o momento resistente, 4.751 kN vezes centímetro. Se eu quiser o momento em metros, vai dar 47,5 kN vezes metro. Esse é o momento resistente para uma viga 15 por 35, com concreto de 25 MPa e com 2 barras de 16 mm aqui embaixo. Observe que esse cálculo ele é muito interessante se você já tem a área de aço, né? Seria, por exemplo, um laudo técnico. Você vai fazer um laudo, já tem lá o projeto, ou a viga já concretada. Você sabe qual concreto que foi utilizado, qual é a seção da viga, qual o aço que foi colocado, você calcula o momento resistente daquela viga. Não é uma situação de projeto, porque no projeto, normalmente, você tem o momento, que é o momento solicitante, né? Você vai lá no programa de computador, roda lá a sua viga, roda os pórticos e acha os momentos. Você não tem a armadura, você tem que definir uma armadura. Então, eu vou ter que encontrar uma equação que me dá o Y, quando eu não tenho a armadura. Vamos achar essa equação, ó. Vamos fazer ela aqui, ó. Eu sei que o AS é o FC, BW, FYD que multiplica Y. Esse é o valor do AS, nós já sabemos. E sei também que o momento resistente, eu tenho 2 equações que me dão o momento resistente, ó. Uma que é a função do concreto e a outra que é a função do aço. Eu vou usar essa aqui, ó, do concreto. Ó. Vou pegar esse momento resistente. MR igual a FCBWY, D menos Y sobre 2. Observe que eu tenho que equilibrar. O momento resistente ele tem que ser igual ao momento de cálculo. Igual ao maior, né? No caso aqui eu vou igualar. Vou dizer o seguinte, ó, meu momento resistente tem que ser igual ao momento solicitante de cálculo. Então eu vou substituir na equação aqui, ó. Ao invés do MR, eu vou colocar o MD. E vou dividir tanto a parcela de cá, ó, quanto a de cá, por um valor que é equivalente a um momento. Porque eu quero trabalhar com um momento adimensional. Então, eu vou dividir o MD por FC BW D2. Isso aqui é um momento. Ó. FC vezes BW vezes D é força. Multiplicando por D de novo, força vezes distância é momento. Então, eu estou dividindo momento por momento. E aqui também é momento, ó, momento resistente do concreto. Divido momento por momento, enquanto momento adimensional. Ok? Então, vai ficar assim a minha expressão. Ó. MD que divide FC BW D2 é igual a FC BWY, D menos Y sobre 2, que divide FC BW D2. Eu vou cortar quem tem que cortar aqui e vou ajustar. Vai ficar assim, ó. Cortei o FC com FC, BW com BW e ajustei a minha expressão, ela ficou assim. Tenho 2 parcelas agora. 2 momentos adimensionais.
Esse momento de K, ó, eu vou chamar de K. E ele representa o momento adimensional externo solicitante. E esse outro aqui eu vou chamar de K concreto, K índice C. E ele é o momento adimensional interno resistente do concreto. Observe que o K externo, para calcular o K externo, eu tenho todos os valores já prontos. Porque o momento de cálculo é o momento que eu pego lá na viga, né? Calculei a viga e eu acho o momento nela. O FC eu tenho, depende só do concreto. O BW também eu tenho e o D também eu tenho. São dimensões da minha seção que eu vou pré-dimensionar. No caso do K do concreto, eu não tenho todos os elementos. Eu tenho somente o D. Ó. Eu vou ter que encontrar o Y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Y sobre D e vou transformar ele em alfa. Vou substituir por alfa. Então, ajustando vai ficar assim. Ó. Meu K do concreto vai ser igual a alfa, substituir aqui, né, por alfa, que multiplica 1 menos alfa sobre 2. Vou resolver isso aqui e vou encontrar uma equação do segundo grau. Olha lá, ó. A vezes 1, A vezes A vai ficar A2 sobre 2 menos alfa mais K do concreto é igual a 0. E vou resolver essa expressão calculando as raízes. Lembrando que a raiz de uma equação do segundo grau é que menos B mais ou menos B2 menos 4AC dividido por 2A. Resolvo isso aqui, eu vou ter duas raízes. Uma raiz alfa' e alfa 2'. O alfa' é 1 mais alguma coisa e o alfa 2' é 1 menos alguma coisa. Qual das duas raízes eu vou utilizar? Sempre bom lembrar que o y ele é sempre menor do que o d, né? Então a relação y dividido por d vai ser sempre um número menor que 1. Se vai ser menor que 1, eu só vou usar a de baixo aqui, né? A outra eu posso descartar. Então eu posso dizer que o meu alfa ele vale 1 menos a raiz de 1 menos duas vezes o k. Ora, como o y sobre d é alfa, basta substituir lá em cima. Eu posso dizer então que o meu y ele é igual a d, que multiplica 1 menos a raiz de 1 menos duas vezes o k. Resolvi o meu problema, né? Porque o d eu tenho. E o k eu vou usar o k externo, porque eu tenho que igualar o k externo com o k interno. Posso pegar então a minha expressão, olha lá, e substituir aqui o valor do y, vai ficar assim, ó. Então a minha expressão que dá armadura S em qualquer situação, né, de flexão normal simples, vai ser FCBWD dividido por FYD, 1 menos a raiz de 1 menos duas vezes o k. O momento resistente tem que ser maior ou igual ao momento de cálculo. Posso dizer então que o meu K do concreto tem que ser maior ou igual ao K solicitante. Calculo o K solicitante e substituo o valor aqui. Ó. Dessa forma, eu encontro aqui a armadura longitudinal tracionada de uma viga. A gente vai ver na próxima aula que existe um limite para o valor desse K. Eu não posso colocando ferro aí na armadura longitudinal, aumentando o momento e aumentando o ferro, aumentando o momento e aumentando o ferro. Não posso fazer isso. Mas vamos ver isso na próxima aula. Qual que é esse limite? Para terminar essa aula aqui, ó, vamos fazer um exemplo. Vamos pegar aquele exemplo que nós calculamos o momento resistente, vamos fazer ele de trás para frente. Agora eu tenho o momento, olha lá, foi dado o momento e eu quero saber o valor da armadura. A viga é a mesma, com os mesmos parâmetros, né? Vamos calcular usando a teoria que a gente aprendeu aqui agora. A primeira coisa que eu faço, calculo o K. Então, o K vai ser o momento de cálculo. Momento de cálculo, 47,5. Não pode esquecer de multiplicar por 100. Aqui está em metros. Estou convertendo para centímetro aqui. Ó. Tem que trabalhar sempre na mesma unidade de medida. O FC é 1,52. Já calculamos no slide anterior. O BW é 15 e o DI é 31. Fazendo a continha, eu encontro o valor de K, 0,217. Encontrei o valor de K, vou usar essa expressão para calcular a armadura lá. No lugar do K aqui, ó, eu vou trazer o 0,217 lá. Substituo os valores todos que eu já tenho, faço a conta e encontro a área de aço, 4,02 cm².
exatamente 2 diâmetro 16, né? E é claro, né? Se eu tinha 2 diâmetro 16 e o momento resistente é 47,5, se o momento solicitante é 47,5, eu vou ter que colocar 2 barras 16 para resolver o problema. É a história aí do porco e da linguiça, né? Não convém agora contar essa história aqui não, mas é mais ou menos por aí. Ok? Muito bem. Na próxima aula, então, a gente vai ver um pouquinho sobre armadura de compressão, a linha S. Né? Ver por que eu não posso trabalhar com K no valor que eu quiser. Existe um limite para ele. Para entender um pouquinho sobre a dutilidade das seções. E completar aí, né, essa nossa série de aulas sobre flexão normal simples em vigas. Te aguardo então no próximo encontro. Um grande abraço e até lá.